Se você acha que vender mais é só subir uma campanha e adicionar verba nela, você está literalmente pagando para testar no escuro. A verdade é que campanha sem preparo não é estratégia, é sorte. E sorte, meu amigo, não escala. Aqui na Velo a gente segue uma estratégia. E antes de subir qualquer campanha, a gente segue uma sequência que evita o desperdício de verba e transforma o seu tráfego em resultado real. Hoje eu vou te mostrar os primeiros passos dessa jornada, para você sair do impulsionar e começar a escalar o seu negócio com performance de verdade. Eu criei esse mind map com vários tópicos, começando pelo fundamento, a gente vai falar sobre o planejamento, as definições dos seus objetivos, a estrutura do tráfego que você deve ter a mínima ali para começar a rodar suas campanhas, teste criativo de páginas, você vai ver que nem tudo está dentro das campanhas. Analisar os indicadores, passo fundamental para que você entenda e aprenda com as campanhas que você colocou no ar. E depois os ajustes rápidos com base no diagnóstico, porque nada adianta você entender sem fazer um ajuste rápido para não perder dinheiro e transformar aquela grana em mais grana ainda. Bora lá? Então, o primeiro passo são os fundamentos, né? Você precisa entender algumas coisas antes de começar as suas campanhas. A primeira delas é, você tem que ter clareza sobre o seu ponto de partida hoje. Você não adianta querer subir uma campanha no calor do momento para aproveitar uma sazonalidade imediata que está acontecendo, sendo que você não tem toda a sua casa em ordem para poder receber todo esse fluxo de pessoas. E muitas vezes nem o estoque é adaptado ali para toda essa conversão que você busca no seu site. Então, antes de tudo, você tem que olhar para os seus números. Quais números? Os números que você já construiu no decorrer dos últimos meses, dos últimos anos. Com base nisso, você projetar uma evolução com foco nesses dados ali. Então, a gente vai ter o quê? Tráfego, conversão e ticket médio. Você tem que entender que esses são os 3 pilares da performance voltado para e-commerce. Não adianta você querer olhar para faturamento se você não olhar para esses 3 pilares. E é importante o quê? Você usar uma planilha de metas e resultados, né? Igual a gente tem aqui na Velo, para você entender onde está o seu gargalo. Não adianta também você, no achismo, né, no seu feeling, você querer otimizar uma campanha sem entender verdadeiramente os dados, como eles estão acontecendo, como eles estão fluindo ali durante o mês, durante os meses. Isso faz com que você entenda quais são os seus pontos de evolução no decorrer do tempo e os pontos também de queda no faturamento. E isso você pode potencializar aumentando o faturamento ou então, em momentos de queda, você diminuir um pouquinho e segurar mais ali a sua margem também. Mas beleza, vamos lá para o planejamento agora. Você tem que ter em mente que você está num determinado local e você quer chegar num outro lugar. Para você chegar nesse lugar, o que você vai precisar fazer? Definir as suas metas, o seu planejamento. Então, o primeiro passo aqui do planejamento é você não começar no impulso, né? No emocional. Você realmente sentar a bundinha na cadeira e traçar um plano, uma estratégia real para você conseguir atingir aqueles resultados, tá? Então, é definir as metas com base nos dados anteriores. Então, aqueles dados que você já estava avaliando sobre o seu negócio, agora você vai entender, beleza, nos últimos 3, 6 meses, qual está sendo o meu resultado? Ok, com base nisso, qual que é a minha taxa de conversão, meu ticket médio, qual que é meu CPS, né, meu tráfego, meu custo por sessão ali dentro. E a partir dali, você vai identificar os seus principais gargalos e você vai dar os passos para evoluir cada um desses pilares. Então, primeiro, você tem que considerar sazonalidade, como aqui eu usei de exemplo, Dia das Mães, a Black Friday, Natal, Ano Novo, virada de ano, tudo vai depender do seu nicho, né, do mercado que está inserido para conseguir ampliar isso também. Alinhar a verba com o objetivo e com a capacidade da operação. Como eu disse anteriormente, não adianta nada você querer colocar mais verba, né, e não ter toda a operação alinhada com isso, não ter todo o seu estoque alinhado com isso. Você investir e falar que quer faturar 150 mil reais, 300 mil reais esse mês, sendo que você tem só 70 mil reais de estoque, 100 mil reais de estoque. A conta não vai fechar no final. Então precisa alinhar muito bem isso. Definição dos objetivos. Aqui a gente já começa a entrar dentro da estrutura da estratégia em si. Um pouquinho mais do pé, mais voltado para as campanhas, mas antes ainda de subir as primeiras campanhas. Aqui a gente vai ter o quê? A campanha sem objetivo é uma campanha perdida. Então, você tem que entender que uma campanha sem um objetivo bem definido é uma campanha que vai desperdiçar dinheiro. Então, você tem que entender o quê? Qual que é
aumento de faturamento que você está buscando. Segundo, você está buscando captação de leads, está buscando adição ao carrinho, está buscando conversão, né, para compra direto, ou um objetivo é queimar o estoque, né? Black November tem um pouco disso também, liquidação total, e você quer só cortar fora aquilo que já não vende mais, né, como vendia antes. A definição desse objetivo vai definir quais são as estruturas de campanhas que a gente vai trabalhar, né? Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o método Velo para você aplicar dentro do seu negócio, mas é muito importante que você tenha esse objetivo muito alinhado, com o criativo, com o público, com oferta, e o tipo de campanha vai estar totalmente atrelado nessa sua estrutura também. Ok, agora indo para a parte de estrutura de tráfego. Aqui eu separei em topo, meio e fundo de funil. Então aqui, tofu, mofu e bofu, né? São algumas palavrinhas ali, né? Colocando topo, meio e fundo de funil, tá? Dentro do tofu, né, campanhas de topo de funil, a gente vai trabalhar alcance, engajamento, descoberta, video view, visitas no perfil, né, do Instagram ali, como seguidores, tráfego para o site, tudo com uma forma de conseguir fortalecer a sua marca ali, né? Atingir mais pessoas e com que essas pessoas, né, você consiga gerar essa curiosidade, esse gatilho ali. No meio do funil, a gente vai trabalhar remarketing para quem visitou o perfil, quem engajou, viu o produto. Aqui também dá para inserir, né, no seu e-commerce, por exemplo, adição ao carrinho para alimentar o seu meio de funil ali com pessoas que já têm um certo interesse nos seus produtos, na sua marca. E fundo de funil para quem adicionou o carrinho ou, né, e também chegou ao checkout. Então a gente já faz um remarketing personalizado para isso também. E aqui, é claro, já vai caber também a nossa campanha de conversão diretamente para compra também. Tá? Aqui eu não deixei separado o que é público frio, o que é público quente, mas toda essa estrutura ela cabe para os dois. Beleza. Já identificou então o seu planejamento dentro do mês, próximo trimestre, semestre, né? O ano inteiro, já deixou muito bem definido. Você definiu quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Show. E tem uma estrutura base ali das campanhas, olhando para topo, meio e fundo de funil. Porque o fundo do seu funil, ele vai estar totalmente conectado com o seu topo de funil. Quanto mais pessoas entrarem, né, que estiver alinhados com a marca e seguir nessa jornada de compra, tende-se a ser, né, maior essa taxa de conversão ali também, tá? Mas é claro que tudo vai estar alinhado desde o início da campanha até a final ali para a parte da conversão. E aí que entra a parte de teste de criativo, né, os vídeos, as imagens, as copies, toda essa parte dos primeiros cliques, né, no seu anúncio, e também as páginas de conversão. Então, a página de produto, né, a descrição e tudo mais. Então, aqui a gente vai ver o quê? Ó? O que atrai o cliente não é o público em si, mas é o criativo certo. E para você identificar qual que é o criativo certo, você vai ter que testar diversos formatos. Alguns dos formatos que você pode estar utilizando no seu negócio é provador, review, unboxing, aplicação do produto, prova social, tudo que consegue trazer mais valor e uma percepção, né, na verdade, de valor para sua marca. Aí você tem que validar a página de produto também. Para você validar a página de produto, você vai analisar o quê? A oferta, a proposta de valor, se a foto está boa, se a descrição ela está clara, alinhada ali com o produto, se tem provas sociais e garantias que traz mais confiança também para quem está ali, né, deu esse primeiro passo e já visitou o seu site. Ok, subiu a primeira estrutura de campanha, tudo certo, analisou o site, o que você tem que fazer agora? Analisar os indicadores. Então, agora que você já está com toda essa estrutura criada, o primeiro passo é você identificar o que está bom, o que está ruim, para você ir diretamente no que dá para melhorar. Então, o que você tem que ficar de olho aqui na hora de analisar os indicadores? Primeiro de tudo é que não é só subir as campanhas e esquecer lá não. Você tem que acompanhar todas as métricas fundamentais, desde o primeiro clique ali dos anúncios até a conversão das páginas também. Então você vai ter que acompanhar aqui, na parte dos anúncios, o CTR, que é o que? A taxa de cliques lá no seu anúncio. Isso vai medir se o seu anúncio está sendo bom ou se não está gerando atração suficiente, né? Se está gerando desejo, valor ali para quem está visualizando o seu conteúdo. View content, então, é o número de pessoas que viram os seus produtos ali dentro da sua página
né, do seu site, a adição ao carrinho e, obviamente, a compra também. Trouxe um exemplo aqui para você. Imagina só que você teve lá, né, um número de sessões dentro do seu site, você teve um volume lá de view content que gerou aproximadamente, né, uma taxa de conversão do view content para carrinho de 15%. Show de bola. E aí, desses 15% do carrinho, 70% desses carrinhos gerados, foram, né, para o Initiate Checkout. Eles foram para o checkout. Ainda não finalizaram a compra, tá? Desses 70%, né, do checkout, a gente já considera ali 100% desses checkouts gerados, 40% gerou compra. Você entendendo essa jornada, todo esse fluxo, você consegue ir diretamente onde está travando, e indo onde está travando, você consegue melhorar a jornada de compra dentro do seu site, né? Com que o seu cliente, ele, em menos passo, mais rápido possível, ele consiga, desde o primeiro contato, já ter uma conversão bem fluida dentro do seu site. Mas, ainda assim, só olhar para as métricas e não fazer nenhum ajuste não vai garantir performance, não vai garantir escala para o seu negócio. Então, você tem que ter um ajuste rápido com base no diagnóstico que é feito nessas métricas que você está analisando. Então, a gente vai começar com uma primeira coisa, que é o quê? Se a campanha não converteu, talvez o problema não seja aumentar só o orçamento. A gente vai ter que identificar, né, alguns pontos de melhora. Se está no criativo, se está na página, se está na oferta que está sendo construída dentro da página que a gente está trabalhando ali no anúncio, se a jornada de compra está fluida para o seu cliente ou está travando em alguma parte muito burocrática de cadastro, alguma coisa do tipo. E algumas ferramentas que você pode utilizar para otimizar, né, todo esse tráfego é utilizar kits, combos, order bumps, lá, né, na parte de checkout também, um frete estratégico para fazer com que o seu ticket médio suba um pouquinho mais, você, né, aproveite ao máximo todo esse tráfego e entender que não tem que mexer no que está funcionando, mas você tem que melhorar aquilo que não está funcionando. Entender aonde está o gargalo e agir pontualmente nesse gargalo, melhorando a página de produto, né, a construção de oferta, descrições, a foto do produto, melhorar também adicionando alguns vídeos, review, antes e depois. Claro que tudo vai depender do seu nicho, né, mas tudo isso que eu estou te falando dá para você adaptar ali para o produto, para o mercado que você está inserido. Uma campanha boa, ela não começa na hora de subir as campanhas. Ela começa na hora que você tem clareza sobre os dados. Na hora que a sua oferta, né, a inteligência de teste, ela está muito bem alinhada com os seus objetivos. Porque quem ignora tudo isso, a grande realidade é que vai cada vez pagar mais caro para aprender a subir as campanhas. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Agora tudo faz sentido. Que a gente pode gravar mais um conteúdo explicando para você como funciona a planilha de metas e resultados para que você saiba exatamente o que tem que fazer antes de investir qualquer real. Meu nome é Carlos Miranda e eu te espero no próximo vídeo.